Graça e paz, meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nesse momento e nesse tempo libertador, eu gostaria que você pudesse meditar numa palavra muito importante que Deus falou ao meu coração. Chama-se vigilância. Bom, você já deve ter escutado isso várias vezes e eu queria trazer um texto de Mateus capítulo 25, versículo de número 13, que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui nesse texto fala sobre as 10 virgens, e eu não quero entrar nesse texto, mas somente utilizar o último versículo para que possamos entender a necessidade de vigilância nesse tempo. Amados, nós vivemos um tempo na igreja onde a igreja parou de vigiar. Nós começamos a perceber ao longo dos anos ministérios abrindo, outros fechando, homens de Deus se levantando, de repente caindo, e sem nenhum tipo de julgamento, irmãos. Eu quero dizer que nós devemos nos preocupar, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé precisa vigiar, tomar muito cuidado para não cair. Nós precisamos entender que o tempo de vigilância para um crente é tão fundamental, porque ele traz discernimento das coisas que estão por vir e também discernimento daquilo que está acontecendo atualmente nas nossas vidas. A vigilância é tão necessária que uma das coisas que Deus deu quando criou Adão foi para poder cultivar a terra, mas também guardá-la. A vigilância, ela é necessária para toda a cidade, por isso que nós temos os nossos policiais municipais, civis e assim por diante. Talvez no seu condomínio você deva ter as pessoas que estão guardando o condomínio. Enfim, muitos empresários, até mesmo pessoas que têm uma qualidade de vida maior, têm os seus seguranças para poder vigiar e serem olhos para essas pessoas. Porém, a Bíblia também nos ensina sobre a vigilância para um tempo de crise. Sabermos vigiar em tempo como esse que estamos vivendo. Um tempo de coronavírus, H1N1, só vírus sendo somados um ao outro. E agora todos nós precisamos ter a consciência sempre guardada no Senhor para vigiarmos em todos os momentos. A Bíblia fala sobre um livro chamado Cântico dos Cânticos, onde o autor ele se refere à noiva como a igreja, se assim podemos dizer, porque essa é a interpretação que nós temos, à luz de Cristo, e o noivo como Jesus. E no capítulo 5, eu consegui ter um discernimento da parte do Senhor do que a igreja estava vivendo, e que nós precisamos agora sermos transicionados para essa nova fase. E sem querer alarmar nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de pavor, mas trazer somente um entendimento para mim e para você, que essa fase é uma fase transitória. A igreja vai mudar um pouco as suas estruturas. Mas de repente tudo isso acaba, tudo isso passa, vamos voltar a congregar novamente, glória a Deus. Mas entendemos que quando uma coisa dessa acontece, e que, na minha opinião, é algo tão sério que precisa de uma vigilância necessária para podermos entender o que está acontecendo, é um sinal que o Senhor está transicionando. Então está tendo uma mudança de atitude, de entendimento do que é a igreja. E hoje Deus está falando, volte para casa, e o que eu fico admirado é Deus dizendo para todos nós, vamos ficar em casa, onde tudo começou, irmãos. É na casa que começou a igreja do Senhor. Eu fico pensando no começo do Libertador, nós também começamos dentro de uma casa. Talvez quem está me assistindo aqui, de outro ministério, eu quero que você entenda que essa é uma palavra para a nossa igreja igreja local. Essa é uma palavra para a igreja local, porém eu creio que pode se expandir para você que está assistindo e está observando à luz da palavra o que é essa leitura desse tempo. Talvez você também começou dentro de uma casa.
Talvez você começou na garagem de uma casa, na sala de uma casa, ou até mesmo dentro de uma loja. Enfim, você começou num lugar pequeno, porque tudo aquilo que se incendeia começa com uma fagulha. Nós também aqui. E Deus está dizendo para nós, volte para casa, mas agora voltar para casa para quê? Voltar a casa para quê? Eu quero dizer o primeiro ponto, para rever os nossos conceitos. Rever o conceito primeiro da família, primeiro de quem você é, de quem eu sou. Rever os conceitos do nosso casamento, da nossa vida familiar, rever os conceitos de entender melhor o que Deus fala sobre a família. Voltar ao posto, voltar à posição de ser homem, de ser mulher, de poder ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, de poder você ser filho de verdade. Enfim, independente se você está com seu pai, com sua mãe, independente se você está com a sua avó, com seu avô, eu não sei, com seu tio, com a sua tia, há uma paternidade que pode ser restaurada, uma maternidade que pode ser restaurada, uma filiação que pode ser restaurada, e veja o que Deus está dizendo, volte para casa. Mas em tudo isso, irmãos, nós precisamos vigiar, por quê? Porque o tempo que a igreja viveu foi um tempo de sonolência, mesmo tendo focos de avivamento. Lembro que quando nós iniciamos um grande avivamento aqui em nossa nação, começou em 98, 99, até chegar a 2000, onde a gente iniciou o ministério e uma bola de fogo veio e invadiu as igrejas tradicionais, as igrejas que estavam buscando realmente o Senhor, e Deus começou a liberar um fogo muito grande sobre as igrejas. Porém, nós vivemos um tempo de muito avivamento, muitas vezes sem discernimento, mas chegou um momento que nós começamos a dormir no ponto. E agora o Senhor, numa visão macro, está trazendo uma grande vigilância para a igreja. Está trazendo para nós a necessidade de nós vigiarmos e discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Cântico dos Cânticos fala sobre a necessidade de nós estarmos vigilantes em todo momento e discernir quem é que está batendo a porta. E nesse tempo todo, eu quero dizer o seguinte, nós só vivemos alguns frascos de mirra sendo derramados pela igreja. Alguns sentimentos de unção, uma vida, claro, renovada de muitas pessoas, crescimento de igreja, porém ainda não é tudo. Tem algo a mais que o Senhor quer derramar no meio da igreja. E quando eu entro aqui no capítulo 5, no versículo 2 e diante, diz assim, a amada, a noiva dizendo, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Queridos, é a revelação da igreja. Olha o que ela diz, eu estava quase dormindo, sonolenta, sem discernir, sem capacidade de poder vigiar, de ter o discernimento e o entendimento correto desse tempo que vivemos até agora. E olha o que diz a palavra, mas o meu coração estava acordado. Em outras versões diz, estava queimando. E nós vivemos um tempo de coração sendo queimado, muitas pessoas sendo avivadas, enfim. Porém, a igreja, como o corpo de Cristo, pelo menos eu digo aqui em nossa nação, esteve vivendo um tempo de sonolência, onde o entendimento das revelações não eram constantes e não eram exatos. Porém, a igreja começou a entrar numa sonolência, muitos deixando de orar, deixando de congregar, muitos líderes esquecendo daquilo que foi chamado, muitas igrejas saindo do foco, muitas igrejas abrindo, outras fechando, indo de forma sonolenta para a cama. E ela diz assim, escutem, o meu amado está batendo. O que significa isso? Mesmo ainda sonolenta, ainda tinha discernimento de quem estava batendo a porta. Muitos ministérios, a igreja do Senhor ainda estava tendo discernimento de quem estava batendo a porta. E sabia quem era. Era Jesus, o amado. Abra minha porta, o versículo continua, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Queridos, olha que interessante, a igreja viveu uma fase onde ouvia o Senhor falar, onde sabia até mesmo a sua identidade. Porque assim o amado Jesus revelava para a igreja, como assim está revelando aqui para a sua noiva.
Mas ele também dizia: abra a porta. Mas a porta de muitos ministérios, da igreja do Senhor, muitas vezes ficou fechada. E o Senhor batendo, até que chega nesse ponto de deixar o noivo do lado de fora, pois a cabeça dele estava encharcada de orvalho, o cabelo cheio de umidade da noite. Irmãos, nós, infelizmente, em muitos casos, deixamos o Senhor do lado de fora, esperando e tomando muito orvalho. Mas chegou um tempo, olha que interessante, onde nós mesmos como igreja nos acomodamos tanto. No versículo 3 diz assim: já tirei a túnica, terei que vestir-me novamente. Quer dizer, isso mostra um coração preguiçoso, um coração que não está desejoso de se encontrar com o noivo. Já lavei os pés, terei que sujá-los novamente. Quer dizer, a noiva reclamando de todo o conforto que ela teve. Queridos, quanto conforto a igreja teve. E agora chegou o momento de Deus desfigurar esse conforto e fazer eu e você voltar para casa e começar de novo. Versículo 4: o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Queridos, o desejo de Jesus sempre foi se encontrar com a noiva. O desejo de Jesus sempre foi se encontrar com a igreja. E olha o texto dizendo: o meu amado pôs a mão pela abertura da tranca. Talvez na sua casa poderia existir até mesmo uma fresta, um buraco, onde talvez você, não tendo a chave, querendo colocar a mão e abrir para o lado de dentro. O noivo fez isso. Ele tentou como se estivesse quebrando um pedacinho da porta e colocando a mão na maçaneta, porque ele estava desejoso de poder encontrar comigo e com você, com a sua igreja, com o seu ministério. Mas olha que interessante, a noiva diz: eu senti tudo isso, eu percebi tudo isso, eu sabia quem estava lá fora, eu sabia quem bateu a porta, eu sabia que ele estava tentando se encontrar comigo, mas o meu sono era muito grande. Aquilo que me dominava estava realmente ganhando as minhas forças, mesmo eu sabendo quem é que estava interessado em se encontrar comigo. A noiva diz que somente uma coisa acontecia: o coração palpitava. Queridos, nós vivemos uma fase muito linda, de muita adoração, muito jejum, muita oração, sim, mas muitas vezes sem discernimento. E hoje Deus quer que nós tenhamos entendimento de tudo, para que possamos ser mais maduros. Chegou uma fase que a igreja agora vai virar e vai transicionar de uma fase menina para uma fase madura. E nós não vamos mais simplesmente ficar felizes com o coração simplesmente palpitando, com o coração simplesmente queimando. Nós queremos, na verdade, se encontrar com o noivo. Porque quando somos maduros, queridos, nós passamos do tempo de ficar e simplesmente namorar, até mesmo noivar, nós vamos casar com ele. Versículo 5 diz assim: levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Queridos, a noiva até se levantou, ela foi até o encontro, mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que nós muitas vezes reclamamos e vivemos. Nós só conseguimos sentir algumas gotas de unção. Só conseguimos sentir até agora uma parte daquilo que Deus quer fazer no meio da igreja. A gente está sentindo somente as coisas, alguns milagres, e milagres poderosos. Crescimento de igreja, pessoas sendo curadas fisicamente, emocionalmente, pessoas tendo uma nova vida, e o mais excepcional de tudo, vidas se convertendo de verdade. Sim, sim, mas ainda não chegou o tempo do casamento, aonde realmente toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo gotas de unção, nós estamos vivendo gotas de mirra, irmãos, mas precisamos viver a totalidade de um grande avivamento que acontecerá. Versículo 6: eu abri a porta, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido, quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não encontrei, eu chamei, mas ele não respondeu. Queridos, quantas igrejas e ministérios, quantas vidas estão se sentindo longe de Deus? Talvez você que está assistindo esse vídeo está se sentindo oco por dentro, porque parece que o Senhor não está mais contigo. Mas na verdade foi um afastamento, uma sonolência
que aconteceu na sua vida, aconteceu no seu ministério, e chegou o tempo de você se levantar, e mesmo que você não ache ele mais na porta, para você se encontrar com ele e convidá-lo para entrar, ele saiu, ele foi embora, mas o Senhor diz, eu voltarei. E agora é hora da igreja voltar para casa, porque nós como igreja estamos vivendo isso. Eu procurei, mas não encontrei, eu chamei, mas ele não respondeu. Uma fase onde estão clamando, parece que o Senhor não está se manifestando e talvez não está falando. Versículo 7 diz, as sentinelas me encontraram enquanto faziam ronda na cidade, bateram-me, feriram-me e tomaram meu manto. As sentinelas dos muros, queridos, a igreja nunca passou por tamanha vergonha como tem passado nos últimos tempos. Escândalos e escândalos, em que o Senhor nos cubra com o sangue dele, que o Senhor te cubra com o sangue dele para te poupar de qualquer escândalo e vergonha, mas nós como igreja fomos atacados pela mídia, atacados até por erros nossos de verdade. E eu quero dizer uma coisa para você, o tempo de vergonha acabou, o tempo de vergonha cessou, porque agora é a hora de eu e você entender que é bom voltar para casa, rever os conceitos, começar de novo, trancar a porta. Como diz a palavra, entra no teu quarto, ora em secreto, e o Deus que te ouve em secreto te recompensará. Chegou o momento de você poder ir para o teu íntimo, porque voltando para casa, a família vai precisar entrar no íntimo da comunhão, da oração, da vigilância, vai precisar entrar no íntimo de colocar os posicionamentos familiares no lugar certo. Mas nós vivemos um tempo de vergonha. Quantas pessoas estão vivendo vergonha, queridos? Mas eu quero profetizar que acabou o tempo de vergonha. A igreja tem passado momentos de vergonha, momentos de aflições, momentos de mau testemunho, mas chegou o tempo agora da igreja transicionar, da igreja voltar para casa, da igreja ter agora uma nova educação, uma transição agora de um novo entendimento, um entendimento que deve começar de novo, começar bem, poder rever os conceitos. O texto aqui nos declara que as sentinelas me encontraram quando faziam a ronda da cidade, bateram-me e feriram-me. Quantas igrejas e ministérios estão feridos, abatidos, mas agora é hora de voltar para casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o tempo da vergonha acabou, da desonra acabou. Você voltando para casa, você terá o discernimento de quem Jesus é, porque ele vai se revelar a você. Se você for continuar no texto, você vai entender que depois do momento de vergonha, versículo 8, ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. A igreja tem pedido ajuda. A igreja, nessa época, tem pedido ajuda. Quantos pastores, amigos, quantos pastores estão sofrendo, pedindo ajuda porque não aguenta mais a situação que a igreja tem se encontrado devido a tanta meninice que aconteceu em nosso meio? Mas chegou o tempo agora de nós entendermos que toda humilhação vai acabar, toda vergonha, toda desonra, e esse pedido de ajuda será necessário. Porém o Senhor, com você voltando para casa, entendendo que é necessário ter um tempo de intimidade, pegar a sua casa e começar de novo, nem que seja começar do ponto onde você parou, que onde você acertou, não importa, mas é necessário ter um novo começo, uma nova transição, para que você seja acudido, para que você tenha ajuda do Senhor, e Ele vai se revelar. A minha palavra aqui é para que você entre em vigilância, em busca da palavra, em oração, em prevenção nesses momentos de crise, mas isso vai passar. Mas a transição da igreja será contínua para que possamos nos encontrar com Ele. Ele quer casar comigo e com você. Acabou o tempo de ficarmos somente namorando. Acabou o tempo de simplesmente ter aquilo que sai nas nossas mãos. Acabou o tempo de viver somente gotas. Chegou o tempo de nós vivermos a plenitude. Plenitude somente com o casamento. E o Senhor só vai casar com uma noiva madura, não com uma criança. Queridos, no decorrer do capítulo 5, você percebe que a partir do versículo 10... depois que a noiva pede ajuda, enfim, olha o que acontece. O meu amado, versículo 10, tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000, e assim por diante. Está dizendo o seguinte,
que a noiva, depois que voltar para casa, ser curada, ser tratada, ser amparada, depois que a noiva, a igreja, voltar para casa, começar realmente de onde deveria ter começado, sabe o que acontece? Vai ter as puras revelações de quem Jesus é. Aqui a noiva começa dizendo as revelações, a identificação com o noivo. Depois disso, no capítulo 6, o Senhor ministra meu coração para dizer a você, é o amado que começa a ter um novo entendimento de revelação de quem é a igreja. A igreja começa a entender de forma correta como Deus a enxerga. E aqui está dizendo no versículo 4, o amado está dizendo para sua amada, minha querida, você é linda como a Tirsa, bela como Jerusalém, admirável como um exército e suas bandeiras, e começa a destrinchar a revelação da igreja verdadeira. Queridos, eu quero profetizar ao seu coração. Chegou o tempo da gente voltar para casa, mas não simplesmente para se prevenir de um coronavírus. Isso tudo vai passar, mas o Senhor ainda quer algo a mais da igreja. É o tempo de voltarmos para casa, de darmos um restart em nossa vida espiritual. É um tempo de nós deixarmos de sermos meninos, meninas e começarmos a ser uma igreja madura. É tempo de nós voltarmos para casa. É tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós entrarmos com entendimento bíblico na oração, porque quem ora recebe revelação. Quem lê a palavra recebe revelação. E agora é o tempo da vigilância, não só de prudência em relação a tudo que estamos vivendo hoje, mas é tempo de oração e tempo de palavra. Acabou o tempo do sono, agora é a hora da igreja ser despertada, e vai ser despertada começando na casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida, acabou o tempo da vergonha, acabou o tempo da desonra, acabou o tempo da deslealdade, acabou o tempo da má fama, acabou o tempo da meninice, chegou o tempo da transição de uma menina para uma mulher madura. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe a sua casa, abençoe você como igreja, abençoe você pastor, pastora, você líder de um ministério. Esse é o nosso tempo, vigilância. Capítulo 25 de Mateus, o primeiro versículo que nós lemos, a gente pode perceber, vigiai porque não sabemos o tempo e nem a hora. Mas o tempo pode ser discernido, os sinais são para serem vistos, e nós estamos vendo os sinais. Queridos, volte para casa, comece lá com a tua família, ore, busque ao Senhor, e Deus vai te revelar coisas grandes para esse tempo que estamos vivendo.